Muito boa noite, prezados companheiros. Muito boa noite, prezadas companheiras. Muito boa noite, estimados amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham a nossa página. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas nessa transmissão especial deste domingo, aonde há poucos instantes uma notícia foi divulgada pelo site The Intercept. É um site que tem absoluta independência com relação a toda a vida política do nosso país e que traz informações suficientes para abalar a República. Coloquem, por favor, a hashtag Vaza Jato. Coloquem a hashtag Vaza Jato. Coloquem a hashtag Lula Livre. Coloquem a hashtag Lula Inocente. Eu vou fazer aqui, pessoal, um apanhado preliminar diante da gravidade dos fatos que estão sendo divulgados, estão sendo revelados, né? Eu falei agora há pouco com o deputado Vadi Damus, eu falei agora há pouco com a presidenta Gleisi Hoffmann, e nós ainda estamos tomando pé do conjunto das denúncias para que nós possamos definir uma estratégia não só de natureza política, mas fundamentalmente de natureza jurídica diante da gravidade dos fatos revelados pelo site The Intercept. É importante salientar, prezados amigos e amigas, que o Intercept anuncia que dispõe de um conjunto de documentos, de vídeos, de áudios, de provas, que dizem respeito não só aos fatos que foram revelados hoje, mas também ao conjunto de outros desdobramentos que envolvem os fatos de hoje, mas que envolvem também outras pessoas, outros grupos econômicos e outros setores da sociedade envolvidos nessa verdadeira trama. O site da Intercept também informa que os arquivos, que os documentos já foram encaminhados para jornalistas fora do Brasil, para que possa essa informação não só estar preservada, mas também segura de todas as medidas que podem ser adotadas no sentido de censurar a divulgação destes fatos dentro do Brasil. Solicito a vocês mais uma vez, né, que nos informem as cidades da onde estão acompanhando a nossa transmissão, compartilhem, convidem seus amigos e suas amigas. E hoje é o dia da gente compartilhar muito, enorme esforço por parte da Lava Jato para impedir que essas informações possam ser divulgadas diante da gravidade que elas contêm. Basicamente, do que se trata? Um conjunto de arquivos, um conjunto de documentos, um conjunto de vídeos e de áudios que chegou até o site Intercept, revelam a existência de uma verdadeira quadrilha, de um verdadeiro esquema criminoso paralelo que não era de conhecimento de ninguém e que envolve uma trama onde procuradores federais, o juiz Sérgio Moro e outras pessoas se associaram de maneira ilegal para conduzir uma investigação que tinha como, entre outros objetivos, impedir
que o Partido dos Trabalhadores pudesse vencer a eleição. Nós, especialmente eu e o deputado Vadi Damus, em muitas oportunidades denunciamos essa trama. Em muitas oportunidades revelamos indícios, detalhes que mostravam que não havia uma independência por parte do Poder Judiciário e que a Lava Jato atuava como uma organização da qual faziam parte juízes e procuradores. Essa nossa denúncia, essa nossa acusação sempre foi refutada de maneira veemente. Inclusive em audiências que nós participamos, quando inquirimos o juiz Sérgio Moro ou o procurador Dallagnol, eles sempre negavam veementemente, porque o Código da Magistratura, o Código do Ministério Público, é muito claro no sentido de coibir, de proibir esta relação que foi revelada entre o Intercept, o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Eu confesso a vocês que, na medida que eu fui lendo a reportagem, na medida que eu fui lendo a matéria, eu fui tomado de uma sensação de angústia muito profunda. Porque, por mais que, especialmente eu e o Vadi, sempre denunciamos a nossa suspeita de que a Lava Jato sempre foi um projeto de poder perverso e que se utilizou de práticas ilegais e criminosas para fazer com que os seus objetivos possam ser alcançados, eu não sou tomado de nenhum sentimento de alegria, eu não sou tomado por nenhum sentimento de vitória, de revanche, de ódio, pelo contrário. Eu sou tomado por um sentimento de tristeza quando eu vejo as instituições, quando eu vejo o Poder Judiciário, quando eu vejo setores do Ministério Público absolutamente corrompidos, envolvidos num jogo de poder, motivados por interesses ideológicos, financeiros ou outros que, com certeza, ao longo dessa investigação ficarão evidentes. O mais assustador de tudo isso é você ver, na troca das mensagens dos grupos do Telegram entre os procuradores, ou na troca das mensagens entre o procurador Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, a maneira como eles, sem qualquer desfaçatez, combinam procedimentos, planejam formas de prejudicar a defesa do presidente Lula. Num determinado momento, gente, é assustadora a troca de mensagens entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, às vésperas daquele vazamento criminoso da interceptação telefônica da presidenta Dilma, quando o presidente Lula havia sido nomeado ministro-chefe da Casa Civil. As mensagens demonstram de maneira categórica e inequívoca o Moro e o Dallagnol combinando. O Moro faz uma consulta ao Ministério Público. O Moro, mesmo sabendo que se tratava de uma ilegalidade, mesmo sabendo que se tratava de um crime, divulgar uma interceptação telefônica de uma presidenta da República, ou também divulgar conversas da dona Marisa com seus filhos que não tinha nada a ver com o processo, ele sabia que ele estava cometendo um crime. E ele consulta o Dallagnol. E o Dallagnol opina. E os dois tomam a decisão, mesmo sabendo dos riscos que estavam ocorrendo, de entregar para a Rede Globo, para que a Rede Globo pudesse utilizar aquelas informações captadas de maneira ilegal para que elas pudessem atingir diretamente a figura do presidente Lula, a figura da presidenta Dilma e também a família do presidente Lula. Durante todo o decorrer da investigação, em várias oportunidades, há um processo de absoluta perda de qualquer limite ético, moral, jurídico, institucional da relação entre o Poder Judiciário e o Ministério Público.
em duas outras situações eu fiquei estarrecido, quando eles decidem, de maneira consciente, alterar as informações acerca da investigação sobre o triplex do Guarujá, claramente combinam, né, mudar a versão dos fatos de modo a que a verdade pudesse ser manipulada e, através dela, a figura do presidente Lula e da dona Marisa pudesse ser atingida. E eles se utilizam de um artifício que, em muitas oportunidades, nós denunciamos, que é o esquema da combinação de setores do Poder Judiciário e do Ministério Público com jornalistas da grande mídia, que nada mais são do que agentes desse mesmo esquema perverso e criminoso de poder que era o projeto da Lava Jato. Você planta, você combina com o jornalista uma informação sigilosa, uma informação restrita, a matéria é publicada nos termos em que você, o investigador do caso, quer, e a matéria passa a servir como argumento para as medidas judiciais a serem adotadas, né? Essa é uma tática que a Lava Jato utilizou muito, né? É uma tática criminosa. Quer dizer, você vaza para um jornalista amigo, né, de um órgão de imprensa, um fato que você quer tornar público, com a versão que você quer dar para esse fato. O jornal ou a Globo ou alguém faz a reportagem e o Ministério Público se utiliza da reportagem que ele mesmo montou como o argumento necessário para que a investigação seja conduzida na linha de investigação que ele pretendia. Isto fica muito claro, revelando de maneira detalhada, inclusive a troca de mensagens entre os procuradores, revelando o nome dos jornalistas, o nome dos órgãos da imprensa utilizados para construir esta relação perversa e ilegal fartamente utilizada pela Lava Jato. Um outro aspecto que me chamou a atenção, e eu confesso para vocês da minha perplexidade, foi quando, no decorrer da campanha eleitoral, os procuradores da Lava Jato, num determinado momento, passaram a considerar a hipótese de que o Haddad vencesse a eleição. E esse grupo de procuradores passa a tratar abertamente da necessidade de que fossem adotadas medidas que de alguma maneira pudessem impedir a vitória do Haddad, a volta do PT, como as procuradoras diziam, né? Quando o ministro Lewandowski autoriza, há cerca de 15 dias da eleição, que o Lula pudesse conceder uma entrevista, houve um ambiente de frenesi, de histeria e de quase pânico entre os procuradores, onde eles traçam uma estratégia, se socorrem do juiz Sérgio Moro, que naquela altura dos acontecimentos, eu não sei se já tinha sido convidado pelo Paulo Guedes ou não para ser ministro da Justiça, mas possivelmente sim, e passam então a desenvolver uma série de iniciativas, uma série de ações para impedir a entrevista do presidente Lula, que havia sido autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, porque na compreensão dos procuradores, a entrevista do Lula poderia afetar diretamente no resultado eleitoral e, através dela, o Haddad poderia vencer a eleição. Percebam, prezados amigos e prezadas amigas, a gravidade daquilo que nós estamos falando aqui. Eu peço que vocês me informem a cidade, de onde estão acompanhando, compartilhem, coloque a hashtag VazaJato, coloque a hashtag Lula Livre, coloque a hashtag Lula Inocente. Para as pessoas que estão chegando agora, por gentileza, eu estou aqui comentando a gravíssima denúncia tornada pública há pouco tempo, através do site The Intercept, que revela um conjunto de mensagens de grupos privados do Telegram,
Mas o The Intercept já adiantou que possui uma farta documentação com vídeos, mensagens, e que estas matérias de hoje são somente o início de uma série de matérias que serão divulgadas, que revelam o subterrâneo da Lava Jato, o esquema criminoso, ilegal, que envolve o juiz Sérgio Moro, o procurador Dallagnol e os demais procuradores da Lava Jato e também outras autoridades que se associaram de forma criminosa para transformar uma investigação judicial num projeto de poder que tinha por objetivo, num primeiro momento, de qualquer maneira, condenar o presidente Lula e, num segundo momento, impedir que Fernando Haddad pudesse ser eleito presidente da República. Essas denúncias, elas estão ancoradas, asseguradas, numa farta documentação e numa troca de mensagens de conteúdo inequívoco, comprovam tudo aquilo que nós, durante muito tempo, aqui nesta página denunciamos. Como eu já disse, eu falei agora há pouco com a presidenta Gleice Hoffmann, eu falei agora há pouco com o deputado Vadir Damus, que é advogado, que foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. Eu já falei também com outros dirigentes do partido, para que nós possamos definir, ainda hoje, os detalhes da estratégia jurídica para que essa denúncia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, possa ser tratada com a gravidade que ela é, né? Meus queridos amigos e minhas amigas, né? Eu confesso mais uma vez para vocês o meu sentimento de perplexidade, de indignação e de revolta, em saber que o presidente Lula encontra-se sequestrado em Curitiba, fruto de uma ação criminosa e perversa de figuras que, detentoras de cargos do Ministério Público e do Poder Judiciário, se utilizaram das suas funções públicas para promover interesses inconfessáveis, interesses de um projeto de poder que, a partir de hoje, mesmo aqueles que duvidavam da maneira como nós sempre tratamos esse tema, talvez possam ter uma capacidade crítica maior e entender aquilo que nós sempre denunciávamos e que muitos de vocês aqui, queridos amigos e amigas, assim como eu, né, enfrentaram embates, né, fizeram, né, aquilo que era necessário para que a verdade pudesse prevalecer. Eu agradeço muito a vocês. Da minha página do Facebook já está publicado o link da matéria do Intercept. Nós vamos, dentro de alguns minutos, também postar esse mesmo vídeo no YouTube. E, se for necessário, eu retornarei ainda hoje aqui para trazer a vocês mais detalhes acerca dessa investigação. Vaza Jato é a palavra de ordem. Lula livre, Lula inocente. Como diz o presidente Lula, a verdade sempre prevalece e o mal não vence. Muitas vezes eu disse a vocês que Sérgio Moro, que Dallagnol e os Golden Boys ainda estariam sentados no banco dos réus, respondendo pelos crimes que cometeram, respondendo pela perseguição ao presidente Lula, pela quebra da nossa soberania, pelos evidentes interesses americanos que eles representaram dentro do Brasil e por todas as ilegalidades que cometeram, porque sem eles, sem a participação deles, jamais uma figura como Jair Bolsonaro e sua família de milicianos teria chegado à presidência da República. Mas era um projeto tão determinado, tão sem escrúpulos, que para eles pouco importava. Não sendo Lula, não sendo Haddad, poderia ser qualquer um, até mesmo um bandido, até mesmo uma família de criminosos milicianos envolvidos com o crime organizado, desde que garantisse a Sérgio Moro o Ministério da Justiça,
quem sabe uma vaga no STF, que garantisse para as pessoas envolvidas nessa investigação cargos no alto escalão do Ministério da Justiça, quem sabe o acesso àqueles bilhões de reais da Petrobras que eles queriam se apropriar. E tudo isso, gente, tudo isso, a partir de hoje, deixa de ser uma suposição e passa a ser, né, um fato objetivo, concreto, que definitivamente desmascara a Lava Jato e todos os seus principais envolvidos.